Fala pessoal, tudo bem? Olha só, a gente teve uma matéria aí recentemente escrita pela BBC e que eu vou comentar agora, e também o vazamento de uma minuta das propostas de reforma previdenciária que estão sendo analisadas aí pelo governo. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, deixem seu joinha, compartilhem esse vídeo. E também não se inscrevam só no canal do MBL, mas se inscrevam também no meu canal pessoal, que eu vou pedir pro editor colocar em algum lugar por aqui, que também tô fazendo uns vídeos aí mostrando como é que funciona a câmera. Mas vamos lá. Bom, primeiro falar sobre a matéria da BBC News Brasil. Foi assinada pela jornalista Camila Veras Mota, segunda-feira, dia 4. E basicamente a matéria diz que os 4 países da América Latina estão querendo rever o sistema de capitalização que é proposto por Paulo Guedes, dando a entender que o regime de capitalização não deu certo nesse país da América Latina, logo não faria o menor sentido o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, propô-lo ao Congresso Nacional para que a gente analise aqui e aprove e mude o nosso regime previdenciário. Bom, vamos lá para os fatos. Diferente da maior parte dos nossos países vizinhos e de praticamente todos os países desenvolvidos, o sistema previdenciário brasileiro não tem nenhum pilar de capitalização, né? O sistema previdenciário brasileiro é basicamente um sistema de pirâmide, né? E quando eu falo sistema de pirâmide, às vezes o pessoal acha que é exagero, às vezes o pessoal acha que é sensacionalismo, mas é pirâmide mesmo, né? Vou dar uma desenhada aqui, porque basicamente você tem um cara, será que dá pra ver aqui? Dá pra ver uma bolinha, tem um cara, e aí que você precisa ter mais 4 caras sustentando esse cara, e para os outros caras mais 4, mais 4, mais 4 e mais 4. Horroroso o desenho, mas dá pra entender, ó. Então, ó, você tem um cara, e esse cara é o cara que está aposentado. Para esse cara que está aposentado, você precisa ter 4 caras trabalhando para sustentar. Para esses 4 caras que estão trabalhando, quando eles forem se aposentar, vai precisar de mais 4 caras para cada um. E esses mais outros 4 caras, mais outros 4 caras, esses mais 4 caras, uma hora simplesmente a conta não fecha, né? A mesma coisa que o seu primo distante vai lá, fala que tem um negócio super legal para você fazer, que você vai ficar rico em 2 meses, que você vai comprar uma Ferrari, uma Lamborghini, e basicamente é um esquema de pirâmide que no final das contas a base vai sair perdendo. E a base do sistema previdenciário brasileiro são os mais pobres, né? Teve um estudo aí recentemente publicado que mostrou que só 6% do dinheiro da Previdência vai para a camada mais pobre da população. Ou seja, aquele discursinho da esquerda de que reforma previdenciária para acabar com os direitos dos pobres cai por terra, porque hoje os pobres já não têm direito a uma previdência social justa. Hoje os pobres já não têm direito a viver uma vida digna depois que eles se aposentam, que é a maior parte da população. Hoje o que acontece é que você, trabalhador da iniciativa privada, financia aqui, ó, vai financiar, quer dizer, a minha não vai financiar minha aposentadoria de deputado porque eu renunciei minha aposentadoria, mas vai financiar a aposentadoria de todos os meus outros aí 512 colegas, quer dizer, alguns também outros abriram mão, mas os senadores, de juízes, de promotores, dos ministros do Supremo, né? Se gosta dos ministros do Supremo, você está sendo obrigado, você vai ser obrigado a financiar a aposentadoria lá de 40 mil reais deles, e isso sem contar super salários, penduricários e benefícios. Ou seja, hoje o maior causador de desigualdade social do Brasil, que a esquerda fala tanto de desigualdade social, é a Previdência. Só combate a desigualdade social quem defende uma reforma previdenciária, porque é ela que hoje está roubando, assaltando institucionalmente o dinheiro dos mais pobres para mandar para os mais ricos, a elite do funcionalismo público aqui, Brasília, servidor público federal, deputado, senador, presidente da República, ministro de Estado, ministro do Supremo, ministro do STJ, juiz, desembargador, promotor, procurador, advogado-geral da União, pessoal que trabalha na Defensoria Pública, na Advocacia Geral da União, tudo. Toda essa galera que está entre os 10% mais ricos da população recebe dos 90% mais pobres da população, que basicamente são quem trabalha na iniciativa privada, né? Então, esquece esse negócio de não, previdência ajudar não funciona, besteira, só prejudica os mais pobres, né? Quem combate a desigualdade tem que combater esse sistema. Agora, pegando mais aí da matéria, o que a BBC News não disse é que todos os países com previdência sustentável do mundo, com previdência que funciona no mundo e que paga bem, principalmente para a camada mais pobre, todos esses países têm uma previdência baseada num pilar de capitalização. Isso não significa que é só capitalização.
E é justamente esse erro que está sendo analisado pelos países da América Latina. Porque o que aconteceu? Como eles só fizeram o pilar da capitalização, muita gente trabalha no mercado informal e nunca contribui. Nunca contribuindo na capitalização. Se você não contribuiu, você não tem capitalização. Como é que funciona? Basicamente você tem uma conta pessoal, é sua, e você vai botando dinheiro naquilo, seu dinheiro vai rendendo, vai sendo investido, e quando você vai se aposentar, você recebe aquilo que você contribuiu, mais aquilo que rendeu. Hoje como é que funciona? Você trabalha para pagar a geração passada, o governo gasta o seu dinheiro com a geração passada e o governo já gastou o seu dinheiro também com N outras coisas que não foi Previdência, no início do sistema previdenciário, que não tinha déficit nenhum, no dia 1 da Previdência. E aí ele vai jogando dívida pro futuro, jogando dívida pro futuro e a gente vai pagando isso aí. Então os nossos filhos, os nossos netos já nascem devendo aí bilhões, já nascem escravos do governo brasileiro, já nascem escravos de uma dívida impagável gerada pelo sistema previdenciário. Sistema de capitalização não. Você deposita na conta, é a sua conta, o que você depositou lá, o que rendeu o seu dinheiro e rende muito bem. A Suécia é um excelente exemplo disso, que tem um sistema de capitalização, você recebe depois com a aposentadoria. Só que é evidente que quem não trabalhou, ou quem trabalhou informalmente, não contribuiu nada, quando vai se aposentar, não tem nada. E a gente não pode deixar essas pessoas desamparadas. Justamente por causa disso, e aqui eu pego a reforma, a minuta de reforma que vazou do governo, e eu conversei com figuras do governo, o que é dito aqui foi uma das propostas que estão sendo analisadas que vazou, e não de fato a proposta que vai ser apresentada, né? Muitos dos pontos, pelo que eu conversei com representantes do governo, muitos dos pontos que vazaram vão ser sim apresentados, vão estar na reforma, mas nem todos, e ainda falta coisa, mais coisa precisa ser debatida, ainda vão conversar mais com o Congresso, ainda vão conversar mais com os governadores para apresentar uma proposta final. Então, o que vazou, diferente do que alguns veículos de imprensa têm espalhado, não é a versão final, não é a versão que vai vir aqui para a Câmara dos Deputados da reforma previdenciária. Mas, por que eu quis pular para o texto? Porque o texto que vazou prevê justamente, além da capitalização, uma renda mínima de R$500 para quem tem mais de 55 anos e de R$750 para quem tem 65 anos ou mais. Ou seja, mesmo que o trabalhador passe a vida inteira sem contribuir porque trabalhou informalmente, ele vai ter uma renda mínima para sobreviver uma vez que ele chegar na idade de se aposentar. Ou seja, não vai ser simplesmente capitalização, ele vai ter a capitalização mais o dinheiro da renda mínima. É justamente esse ponto que a BBC esqueceu, né, de colocar na matéria. Então, gente, é uma questão muito simples, né? Antigamente você tinha lá 20 pessoas para cada aposentado, hoje você tem cada vez menos, né? Hoje as pessoas vivem muito mais do que antes, né? A taxa de sobrevida, né? Quando você chega aos 60 anos de idade, 65 anos de idade, a expectativa é isso no Brasil inteiro, sem exceção de nenhum estado, que às vezes a esquerda fala, mas tem estado que a galera morre muito mais cedo e tal. Mentira, quando você pega a taxa de sobrevida, quando você pega lá os 65 anos, no mínimo, no pior das hipóteses, você vai viver até os 80 anos, vai viver 15 anos mais, você vai ter 15 anos de aposentadoria. Então, é uma questão muito simples. Hoje as pessoas vivem mais, hoje as pessoas têm menos filhos, que antes era normal. Eu lembro meu pai. Meu pai ele tem lá seus 9, 10 irmãos, tô cheio de tio, tô cheio de primo, né? E contando os pais. Quanto mais você vai subindo, mais filho tem, porque não existia Netflix, não existia TV Senado pra gente ver a Cátia Abreu roubando pasta, não existia, né? Não existia Dota, o pessoal não tinha mais o que fazer, e também, claro, você tinha que fazer filho para ajudar na roça, né? Quanto mais braço, melhor. Hoje é o contrário, né? O pessoal quer seguir carreira profissional, quer ter um bom patrimônio para dar uma boa escola para os filhos, para dar um bom convênio médico, etc. O pessoal quer desenvolver primeiro a carreira profissional para depois ter filhos, muito diferente do passado. Então é uma questão muito simples. As pessoas têm menos filhos e vivem mais, um sistema baseado numa pirâmide geracional vai se esgotar muito mais rapidamente. Não que ele não se esgotasse se a gente mantivesse o mesmo padrão de antes de ficar fazendo filho atrás de filho. Ainda que todo brasileiro fizesse filho que nem coelho, uma hora o sistema previdenciário ia quebrar simplesmente porque é um sistema de pirâmide. E todo sistema de pirâmide, uma hora chega o rombo, uma hora chega a conta. Não interessa qual que é a sua ideologia, não interessa se você é de direita, não interessa se você é de esquerda, não interessa se você é de centro, de diagonal, ou então, como diriam os piadistas aí, se você não é nem esquerdista, nem direitista, mas você é frentista, que você trabalha no posto. Foi horrível essa piada, eu sei.
Não interessa, é uma questão de matemática. E isso aqui eu falo até com um deputado de esquerda aqui. Tenho vários colegas aqui no PSB, que é um partido declaradamente de esquerda, e falam, realmente tem que fazer uma reforma. A gente precisa debater quais vão ser os parâmetros dessa reforma, mas não dá, não se sustenta. Governador do PT não tem dinheiro, assim como o governador do PSDB, governador do DEM, governador do PSL, e todos pela mesmíssima razão. Não tem dinheiro porque todo o dinheiro vai pelo ralo da Previdência. Vai mais dinheiro do que para a Previdência, do que para a saúde, para a educação, para esporte, para a segurança pública, para as Forças Armadas, para a corrupção. Junta tudo, toda escola, cada cadeira de escola, cada leito de hospital, cada leito de UTI, tudo não dá para pagar o rombo da Previdência. É esse o tamanho do problema e é justamente por isso que a gente precisa discutir isso aqui. E essas matérias rasas, como essa que foi feita pela BBC, só jogam notícias falsas do debate, só passam falsas informações para o debate e só prejudicam o debate público, né? Um desserviço que esse tipo de jornalista, que esse tipo de imprensa faz quando divulga uma matéria irresponsável dessas, fazendo entender que o sistema de capitalização não deu certo, fazendo entender que o sistema de capitalização está sendo reformado nos países da América Latina. É isso, gente. Vamos ter muito mais vídeos aí futuramente sobre Previdência. É um assunto que vai pegar fogo. Eu tô trabalhando justamente aqui com o governo, com as lideranças partidárias, para ver se eu consigo ser o relator da reforma previdenciária. Relator é justamente aquele que modifica o texto, escuta todos os partidos, escuta o governo, escuta a oposição, para construir um texto politicamente possível de ser aprovado. E eu quero ser essa figura, estudo o tema há muito tempo, defendo lá desde a época quando eu era o secretário da Previdência lá, Marcelo Caetano, já defendia lá o texto durante o governo Temer na legislatura passada e continuo defendendo. Acho que a principal bandeira que deve ser de todo parlamentar que não é populista é reformar a Previdência. É isso aí, gente. Até mais. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.